Fala pessoal, Cícero aqui de novo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um tour e conhecer a interface do ZW 3D. Então, nós vamos ver ali as opções iniciais, né? E vamos ver também a interface gráfica, o gerenciador de históricos, né? Árvore de projetos, os ícones, as barras de ferramentas. E vamos saber também aonde que nós encontramos os componentes, né? A biblioteca de componentes com parafuso, arruela, porca, engrenagem. Então fica ligado que tem bastante dica legal aqui no vídeo e que com certeza vai ajudar vocês aí nos primeiros passos ao utilizar o ZW 3D. Então aqui na tela inicial, logo que nós abrimos o ZW 3D, ele vai mostrar aqui para gente as ferramentas de acesso rápido. E aí nós temos aqui as ferramentas de criar novo arquivo, de abrir, nós temos as ferramentas aqui para quem trabalha com projeto de molde, o editor de biblioteca, né? Nós temos as ferramentas de troca de dados, então importar, exportar arquivos, gerenciadores aqui e utilitários de pastas, né? E gerenciador de licença. Depois nós temos aqui a parte com os aplicativos, né? Gerenciador de aplicativos, abrir o ZWCAD por dentro do ZW3D, por exemplo. E tem duas ferramentas aqui que são bem interessantes, né? Então, nós temos essa opção aqui desse arquivo SNT, que é uma introdução em um tutorial, né, do ZW3D. Quando você clica nele, ele abre aqui como se fosse um slide, né? Isso aqui é muito legal porque ele é um slide interativo. Então você consegue seguir esse tutorial e ele já vai abrir também dentro do ZW3D as peças, né? Então conforme você vai avançando, clicando aqui na setinha, ó, ele abriu aqui uma peça. Eu consigo movimentar a peça, tá vendo? Selecionar ela e seguir as instruções que ele está mandando fazer aqui. Tá? Então, assim, é um tutorial já pronto ali, né, para você é, ir treinando, tá? Como se fosse é, um tutorial interativo mesmo ali, né? Vai te ajudar bastante com os estudos aí, para você estudar por conta própria. Estudar sozinho aí, né? Com o ZW3D, ok? Então, eu acho uma ferramenta bem legal, não é uma ferramenta que tem em todos os softwares, né? Desta forma, assim, interativa, eu achei bem feita, assim, né? Uma ferramenta bem bolada ali para novos usuários, tá? E depois você tem ali também as apostilas, né? Os tutoriais. Então, quando você clica aqui nessa setinha aqui em mais, e você vem na opção mais aqui novamente, ele tem todas as apostilas de todos os módulos do ZW 3D. E são apostilas de verdade. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, tutorial de design de produto, ele abre a apostila, tá? Está em PDF, e veja a quantidade de instrução que nós temos aqui, e passo a passo certinho para você trabalhar com o ZW 3D, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, uma outra, né? Vamos pegar a parte ali de sheet metal, tá? Então nós temos ali o tutorial de sheet metal. Apesar de estar em inglês, né, pessoal, hoje isso não é um problema para a gente, porque é muito fácil você fazer tradução utilizando inteligência artificial, por exemplo, tá? E aí você consegue facilmente traduzir esse conteúdo e ter ali também tutoriais completos para para o seu estudo aí com o ZW3D, tá? É um outro diferencial também que eu já trabalhei com diversos softwares e é muito difícil dentro do próprio software eles disponibilizarem essas ferramentas de estudos, né? Tá? Então vamos lá. Quando a gente clica aqui em arquivo, ele abre também outras opções iniciais, né? Então ele mostra aqui a opção novo para você criar um novo arquivo, abrir para você abrir um arquivo que você já salvou no ZW 3D. Logo de início aqui ele já está na opção recente, né? Arquivos recentes, ó, então ele mostra os documentos recentes. E aí nós temos algumas opções
importantes aqui para a gente falar um pouco sobre elas, né? Por exemplo, a opção pacote. Essa opção pacote permite que você pegue um projeto e você empacote todos os arquivos que estão linkados e referenciados a esse projeto. Então ele vai empacotar peça, montagem, componente, lista de material, folha 2D, tá? E aí você consegue rapidamente criar um pacote para você enviar para uma pessoa, por exemplo, e garantir que não está faltando nenhum arquivo desse projeto. Então nós temos essa opção aqui de pacote. Depois nós temos as opções importar. Então, se você for importar um arquivo do SolidWorks, do Inventor, do CATIA, né, você vai usar a opção importar. E exportar, para você exportar o arquivo em ARGS, STEP, Parasolid para mandar para alguém. Tá? Então, são essas algumas das opções iniciais aí mais importantes. Quando você clica aqui em novo, ele abre aqui essa janela. E aí você vai escolher o tipo de arquivo que você vai criar. Se é um arquivo de peça, se é uma montagem, se é uma folha 2D, né? E dentro do tipo de arquivo que você vai criar, ele permite que você escolha um template, né? O template, ele existe justamente para você já criar esse arquivo com configurações pré-estabelecidas ali que você utilizou. Então, se você configurou alguma opção específica, ele já vai abrir já vai criar esse arquivo com essa configuração, ok? Então, eu vou criar um arquivo de peça. Vou dar um OK. Ele abre aqui a interface do ZW 3D. Aí, aqui nós temos a área gráfica do ZW 3D. Do lado esquerdo, nós temos os gerenciadores, né? Então, nós temos primeiro aqui o gerenciador de histórico, que é a árvore de projetos do ZW 3D. Então, tudo que eu for criando na minha peça vai aparecer aí nesse gerenciador. Depois nós temos aqui outros botões aqui laterais, né? Eu tenho o gerenciador de vistas, o gerenciador de visualização, né? Então eu consigo ligar e desligar algumas coisas na área gráfica. E o gerenciador de regras. Esse gerenciador de regras, né? Alguns usuários têm algumas dúvidas, principalmente quando eles abrem o ZW3D pela primeira vez no computador deles, né? Quando você abre o ZW3D a primeira vez, ele pergunta qual é a regra de usuário que você quer usar. Se você utilizar a regra primário, né, vou dar 2 cliques nela aqui, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai ocultar aqui em cima algumas abas. Ó, tá? Não significa que ele apagou essas abas ou que ele removeu essas funcionalidades do ZW3D. Só significa que ele ocultou. Porque ele considera que um usuário primário não vai precisar, por exemplo, usar ferramenta de chapa metálica, nem de mod, e por aí vai. Então, isso às vezes gera algumas dúvidas, porque o usuário, por exemplo, ele adquire a versão do ZW3D que tem ferramentas de mod, só que quando ele abre o ZW3D, ele usa a opção primário, aí não aparecem as ferramentas de mod, né? Então, por isso que eu sempre escolho a opção especialista. Ele vai mostrar exatamente todas as ferramentas presentes na sua licença ou na sua versão do CW3D, ok? Vou voltar aqui para o gerenciador de histórico, que é o que mais é utilizado ali no momento que você está modelando a peça. Bom, aqui em cima nós vimos que tem as abas, então, com as ferramentas, né? E dentro de cada aba eu tenho ferramentas específicas. Então, isso torna também o ZW3D muito mais amigável, né? Muito mais intuitivo. Fica fácil você encontrar no ZW3D o que você quer criar na sua peça. Então, por exemplo, eu quero criar recursos de chapa metálica, então eu venho aqui em chapa dobrada. Quero criar ferramentas de molde, né? Estou projetando molde, então eu venho aqui em molde. Ok? Então, bem fácil e bem direto. O ZW3D não tem menus ali muito complexos, né? Que você abre um menu, depois tem outro, né? E acaba ficando difícil você encontrar uma ferramenta específica. Apesar que ele também tem
a ferramenta aqui de pesquisa, né? Então, por exemplo, eu quero achar uma ferramenta de texto, criar texto. Então, eu venho aqui em pesquisa, ele vai mostrar ali para mim todas as ferramentas referentes a essa pesquisa, tá? E o legal é que ele mostra, pessoal, quando eu passo o cursor aqui em cima do resultado, ele mostra aqui em cima, ó, aonde que está o recurso, ó, tá? Então, isso facilita bastante para você encontrar alguma ferramenta específica dentro do ZW3D. Bom, agora vamos lá para a parte onde muita gente pergunta aonde que está a biblioteca de componentes dentro do ZW3D, tá? Aonde que eu encontro parafuso, engrenagem, porca, arruela, pino, né? Muita gente pergunta se tem essas ferramentas no ZW3D e aonde elas estão, tá? Então, onde elas ficam, né? Aqui do lado direito, a gente também tem acesso a um outro gerenciador, mas normalmente ele fica escondido, né? Ele fica oculto. Esses gerenciadores, eles podem ser ativados através desses ícones aqui embaixo. Por exemplo, o gerenciador aqui de histórico, se eu clicar aqui, ó, ele liga e desliga o gerenciador. Então, às vezes a gente fecha ele por engano aqui, ó, no xizinho, eu venho aqui e exibo ele novamente. E esse outro aqui, que é o monitor azul, é o gerenciador de arquivos, né? Aí aqui sim nós vamos encontrar a nossa biblioteca de componentes. Então, primeiro nós temos aqui os gerenciadores aqui do lado, né? Então, a pastinha é o gerenciador de arquivos, navegador de arquivos. Então, ele vai mostrar as pastas do meu computador, né? Então, eu consigo abrir arquivos por aqui. E a gente tem aqui também um navegador de a biblioteca, né? Essa biblioteca aqui, você vai ter a biblioteca online, que é a Trace Parts. Aí lá você pode encontrar já modelos prontos, né? Para você fazer download e usar dentro do ZW3D. E nós temos aqui a famosa ZW3D Standard Parts, né? E aí dentro dela nós temos as normas e aí nós temos os componentes. Então, por exemplo, eu vou buscar aqui um parafuso, ó. Então, vou pegar aqui, tem vários tipos de parafuso, eu vou arrastar ele aqui para a área gráfica e vou dimensionar. Então, eu vou pegar aqui parafuso M12 com comprimento de 45. Dou um OK e ele já modela o meu parafuso ali, ok? Então, aqui é onde nós encontramos a nossa biblioteca de componentes. Aqui embaixo nós temos outros tipos de biblioteca. Então, biblioteca para tubulação, biblioteca para porta-molde, componentes do porta-molde, né? Punção. Então, nós temos aqui os punções para trabalhar com repuxo. Você pode modelar os seus punções e salvar. E você pode também criar uma pasta nova para criar uma biblioteca totalmente personalizada. No ZW3D é possível você personalizar, parametrizar uma peça, né? E salvar ela numa biblioteca para você utilizar ela nos seus projetos e usar ela de forma paramétrica, assim como eu trouxe esse parafuso aqui. Ok? Então aqui, pessoal, é onde nós encontramos ali a biblioteca de componentes. Então, novamente aqui eu vou repetir porque é uma dúvida bem comum, né, entre os usuários. Então eu venho aqui, ó, navegador de arquivos, aqui embaixo, né, clico no monitor azul, ele abre essa tela. Aí você vem aqui, reutilizar biblioteca, ZW3D Standard Parts, tá? Só encontrar a peça que você quer, arrastar para cá e parametrizar ela, ok? Então é isso, pessoal. Nós passamos aqui por algumas opções, algumas ferramentas ali da interface do ZW3D. Eu acredito que vai ajudar bastante quem está começando a utilizar o ZW3D para se localizar aí, né, dentro do software. Fiquem ligados aí no próximo vídeo, nos próximos vídeos, né? E obrigado aí, eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!